gostando, meus amiguinhos? Vamos lá então, gente. Ó, contratos da administração pública, características consensuais, formais, comutativos, intuito persona é a regra, pelo menos, e são o quê? Bilaterais ou sinalagmáticos. Então venham comigo. Mais uma característica. Gente, contrato administrativo são contratos o quê? Escritos. Escritos. Porque nós temos uma exceção, né? Lá no artigo 60 da lei, o que vocês notarão, gente? E qual que é a regra? Eles são escritos. Só que se for um contrato, na lei está assim, ó. Se for um contrato de compra para pronta entrega, legal. E se for uma compra que não supere em 5% o limite do convite para compras, admite-se um contrato verbal. Não entendi, volta. Qual que é a regra? Escrito. Acabou. Agora, se for uma compra em regime de adiantamento, pronto pagamento, e se for uma compra que não supere em 5% o limite do convite para compras, admitir-se-á um contrato verbal. Até que valor pode ser o contrato verbal com a administração pública? 5% aqui de 80, quanto dá? R$4.000. Então coloquem aí, gente. Se for uma compra, pronto pagamento, até R$4.000, admite-se um contrato verbal com a administração pública. Ok? Gente, eu não sei porquê, mas cai muito em prova isso, tá? E para comprovar, aqui ó, uma questão verídica. Já que a questão já começa, né, gente, com uma dica que é falsa, mas vamos lá. Em nenhuma hipótese da ANAC, ó, da ANAC, em nenhuma hipótese é possível celebração de contrato verbal com a administração, em razão do rígido formalismo exigido, a fim de evitar abuso e prejuízo ao erário. Não, pô, até R$4.000, compra para pronto pagamento, admitir-se-á lá um contrato verbal, ok? Legal. Prossigamos então, gente, vem comigo, ó. Contrato administrativo, além de tudo, serão precedidos de licitação. Sempre em regra. Em regra. Vamos perguntar ainda, já que está fresquinho, hein? Tem competição, só que a lei proíbe a licitação. Contratação direta, a lei proíbe. Dispensada. Tem competição, só que a lei não obriga. Contrato com ou sem licitação. Dispensável. E aquele contrato em que não há licitação porque não tem competição, inexigível. Fechou. Vamos lá, gente. Mais uma característica. Contratos administrativos, além de tudo, eles têm o prazo determinado. Prazo determinado. Gente, tem? Lá no artigo 57 da lei, está assim, ó. Todo contrato administrativo terá duração determinada. Correto. Antigamente, aí na década de 60, nós tínhamos um decreto-lei que admitia um contrato administrativo, uma modalidade de contrato administrativo eterno, perene, perpétuo. Era aquela concessão de direito real de uso. O que é isso? É quando o Estado, ele, por exemplo, concede a um particular a exploração de um bem público imóvel. Concessão de direito real de uso. Isso podia ser perpétuo. Só que a nova lei ela é clara. Todo contrato, a partir de hoje, 93, tem que ter um prazo certo. Ok? Então não tem mais contrato administrativo com a duração eterna. Quanto tempo que ele dura? Venham comigo. A lei fala assim, gente, a lei fala assim, que a duração de um contrato administrativo está condicionada à duração do orçamento. A duração de um contrato administrativo está condicionada à duração do orçamento. Só para recordar, venham comigo, gente, ó. Quais são as 3 leis orçamentárias que o Brasil possui? Só uma dica, hein, gente, uma dica. Direito financeiro dá uma base muito boa para vários ramos do direito. Por quê? O direito financeiro, ele vai basicamente estudar o quê? As fontes de receita e as despesas que o Estado possui. Só que a base boa para quem for prestar concurso público, por exemplo, de Tribunal de Contas, Receita Federal, Estadual, gente, financeiro na cabeça, tá? 3 leis orçamentárias. Qual que é a primeira orçamentária, gente? E essas leis aqui nós temos o quê? Leis federais, né, da União, para cada estado e para cada município. A primeira lei orçamentária que o Brasil possui, gente, é o PPA. O que é o PPA? Plano Plurianual. Plano Plurianual. Gente, das
leis orçamentárias é a mais genérica de todas, tá? Dura 4 anos, o plano plurianual, e prevê o quê, gente? As grandes metas para os próximos 4 anos. As grandes metas. Bem genericão. Legal. Temos uma outra lei orçamentária, que é a famosa LDO. O que é a LDO, gente? Lei de Diretrizes Orçamentárias. Dura um ano. A LDO, ela dá um pouco mais de concretude ao PPA. Dentro dessas metas, ela traz o quê? As prioridades para o próximo ano. Então, dentro aqui das metas do PPA, o que ela busca? As prioridades para o próximo ano. Ah, e essa LDO também, ela traz aqueles famosos anexos. Por exemplo, anexos de metas fiscais. Qual que é a meta de inflação para esse ano? Quem traz é a LDO. Os anexos, né? Riscos fiscais, metas fiscais e tal. PPA, 4 anos. Metas genéricas. LDO, dentro das metas do PPA, prioridades para o próximo ano. Tá bom. E a mais concreta de todas, essa aqui, gente, a LOA. O que é a LOA? Lei Orçamentária Anual. Lei Orçamentária Anual. Ela prevê o quê, gente? Que dura um ano, né? Anual, um ano. Ela prevê o montante de receitas e despesas do Estado para o ano seguinte. É a lei que define o orçamento. Ela dura um ano. Não para. A duração de um contrato a duração do orçamento, que é anual. Qual que é o prazo máximo, então, de duração em regra? 12 meses. Então, em regra, pelo menos, gente, em regra, a duração de um contrato administrativo, em regra, 12 meses. Ok? Só que temos o quê? Exceções. Gente, nós temos aqui algumas exceções. Eu não vou esgotá-las, tá? Eu deixo com vocês, depois vejam lá no artigo 57 as exceções. Mas vou dar um exemplo até para ficar um pouco mais claro. Nós temos alguns contratos de serviços de prestação continuada. Exceção, por exemplo, aqui, gente, ó. Contratos de serviço de prestação continuada. Gente, o que é um contrato de serviço de prestação continuada? São aqueles serviços que o Estado contrata que não param nunca. Por exemplo, a limpeza de um prédio público não para nunca. Prestação continuada. Segurança patrimonial, é um exemplo. E quanto mais longo o contrato, nesse caso aqui, mais barato fica. A lei fala assim, ó, uma exceção apenas, tá? Sem esgotá-las. Se for um contrato de um serviço de prestação continuada, ele pode ser prorrogado por até 60 meses, ok? Não, bem mais generoso. E se houver um excepcional interesse público, admite mais uma única prorrogação por mais 12 meses. Tudo bem, gente? Então, qual que é a regra? Duração máxima, vamos lá, a gente fé em Deus, 12 meses. Exceções, por exemplo, aqui prestação continuada. 60 meses. Universidade Pública, a UFSC, ela contrata um serviço aí de segurança patrimonial, prestação continuada. Esse contrato pode ser celebrado inicialmente. Estou errado. O contrato original será de 1 ano. O que item? Licitação por e mais uma única por mais 12. O contrato original sempre é a regra, 12 meses. Só que nesse caso ele pode ser prorrogado por até 60 sem licitação e mais uma única por mais 12 meses. Olha que interessante, boa sua pergunta. Qual é o seu nome mesmo? Silvia. Boa. Você perguntou, professor, serviços de comunicação, publicidade, são de prestação continuada? Não sei, porque a lei não explica. E mais uma vez teremos o quê? Regulamentos, decretos, portarias que vão regulamentar. Eu responderia que não é. Porque de tudo que eu já li de prestação continuada, quais são os exemplos emblemáticos? É aquilo que é essencial, que não para nunca. Pô, a comunicação para, né? Dá para você ficar, minha opinião. Agora, na veia, né? Faca na caveira aqui, o raiz, é limpeza, segurança patrimonial, jardinagem, não para nunca. Medicamento lá em hospital, ok? Eu responderia, se fosse para chutar, que seria o caso, responderia que não é, tá? Mas não se preocupe porque esse decreto que regulamenta a lei, ele não
constará do seu edital, então não vão perguntar isso. Mas se for para se aprofundar, de repente lá um Wikipedia. Beleza? Né? O oráculo Google. Vamos lá, gente. O que eu penso? Quantas pessoas viam sem o Google, né, gente, antigamente, né? Pô, é difícil, né, gente? Uma vida que não tem. Problemas no microfone. Por favor, vir trocar. Gente, eu vou seguir aqui as orientações da produção, tá? Já volto em um segundinho. Tem problema no microfone.